Olá pessoal, bom dia. Meu nome é Celso Araújo Fontes. Eu sou professor do curso de Inteligência Artificial e Processamento de Linguagem Natural pelo Centro de Estudos Jurídico da Procuradoria-Geral do Estado de Janeiro, e essa é a nossa 11ª aula. Bem, pessoal, na última aula, vocês lembram, né? A gente começou, deixa eu só dar um F5 aqui, porque ele dá uma zoada aqui quando eu coloco o tema. Mas na última aula, nós começamos a estudar um dos métodos mais avançados, né, se não o mais de machine learning, que é o bushing, né, com bushing com gradiente, né, que é a gente viu algumas implementações, vimos o AdaBush. Vocês lembram para que o AdaBush servia? Vocês lembram? O AdaBush servia para quem? Alguém lembra? A gente pegava um modelo que... Ele melhorava, né, o, o resultado, né, da predição. A gente pegava um modelo fraco, a gente pegava um modelo fraco, Isso, esse é o termo. isso, a gente pegava Melhorava um muito. modelo, assim, fraco com aspas, né? Teoricamente fraco. Cara, acho que eu vou desligar esse negócio desse tema aqui que tá zoando aqui. Ele pegava um modelo teoricamente fraco e aí ele dava aquele boost, né? Aquela turbinada, o turbo, né? Ele tenta dar uma turbinada, né? E aí nós vimos o XGBoost, que é uma implementação que é uma combinação de várias árvores de decisão e tal, para gerar um modelo com uma precisão bastante impressionante e com um tempo muito rápido, né? Por exemplo, bem mais rápido que o Florestas Aleatórias, né? Vocês estão me escutando bem? Sim. Ah, beleza. Que tá não sei por que o atualizar aqui do... Mas enfim. E aí, eu comentei com vocês, a gente ia ver na aula de hoje, que existe uma implementação também nativa de boosting dentro do ScienceKit, porque o XGBoost, vocês lembram, a gente teve que baixar, né? Teve que dar lá pip install XGBoost. Agora, esse aqui não. Esse aqui já tem nativo, tá? E aí vamos aproveitar ele para a gente dar aquela relembrada e dar uma praticada aqui, tá? Vamos lá. Vamos lá. Então, eu vou já pegar os imports aqui para não ter que digitar tudo. A gente usa o train trash split para poder fazer aquela separação de 80-20. Nosso vetorizador, lembra, a gente não pode passar texto direto como X, a gente tem que passar ele de alguma forma representada numérica. No caso lá vai ser toda aquela fórmula de logaritmo, da frequência dos termos inversos e tal. Vamos ter que usar aquele label encoder para fazer aquela transformação novamente. Dessa vez nós vamos usar do scikit-learn, do submódulo. Lembra, a gente já usou vários módulos, né? Módulos de árvore, módulos de regressão, módulos de naive Bayes. Agora ele tem esse módulo aqui, o Ensemble. Aí ele tem esse cara aqui, ó, o Gradient Boost Classifier, tá? O Accuracy Score, para a gente ter aquela questão da precisão. E esse cara aqui é aquele módulo que eu ensinei para vocês para baixar as coisas lá do Hugging Face. No caso, a gente vai baixar aquele nosso datasetzinho, que é o meu dataset, que é o que? O CNN News, que eu estou sempre atualizando, tá? Eu estou sempre atualizando ele, já está com 3.300 e prau. Eu acho a divisão desses caras aqui bem melhor do que o da BBC, tá? Não é perfeita, porque vocês vão ver, por exemplo, que
Tem umas categorias aqui que só tem 1% aqui, ó, saúde e tecnologia é bem pequeno, entendeu? Talvez valeria a pena juntar, para aumentar a precisão treinando esse dataset, juntar saúde e tecnologia como se fosse uma coisa só, entendeu? Para poder pelo menos aumentar um pouquinho, talvez saúde, tecnologia e alguma outra coisa, porque depois começa, ó, entretenimento 11, política 12, aí todo mundo assim tá nessa fatia, né? Esporte que toma, pô, 1/4 do dataset esporte, né? 1/4 do dataset esporte. Então, assim, é bem é consideravelmente desbalanceado, entendeu? Para algumas coisas, mas vamos que vamos. E aí, a gente importa essa função aqui do load dataset. O que a gente aprendeu? Que a gente pode carregar aqui o dataset aqui, ó, usando o que? Load dataset. E a gente coloca ele aqui, ó. Na verdade, a gente pode, né, até se dar o luxo de pedir para ele gerar o código para a gente, ó. Usar dataset. Ele já cria o código aqui, ó. Pimba. Certo? Se eu carregar assim, ele por default, o que ele vai trazer aqui pra gente? Só, isso é porque eu gosto sempre de revisar até ficar bem matutado na cabeça dos alunos. Se eu não tiver aqui no Linux, ele vai baixar, né? Se eu não tiver aqui no Linux, ele vai baixar. Já tem. Então aqui, ó. Ele traz aqui, ó, essa subdivisão. Meus módulos, eu por enquanto só uso o default, que ele cria automaticamente aqui a divisão train. Normalmente, pessoal, faz o que? O train, o teste, às vezes tem até um terceiro também, tá? E aí o que a gente pode fazer? A gente pode pegar e colocar numa variável data essa chave, né? Esse índice train. A gente separa ele aqui. Beleza. Tá? Aí pegou só esse cara aqui. Aí, se eu olho esse cara aqui, print. Ainda estou me acostumando com esse teclado aqui, tá? Eu vou errar bastante, tá? Me desculpe. Se a gente dar uma olhada nesse cara aqui, ele vai mostrar, ó, tem esses features aqui e a quantidade de linhas, né? Eu estou até com uma versão antiga, né? Porque tem a versão atual tem 3.000 linhas. Depois eu tenho que até atualizar esse meu dataset aqui, mas beleza. Não tem problema. Então, x é igual data. Vamos usar o título primeiro, o título das notícias. E o y vai ser o que? A categoria. Né? Beleza? Beleza. Aí aqui a gente vai usar aquele label encoder. Vamos usar aquele label encoder. Então, criamos aqui a instância, aqui, ó, label encoder. Vai ser uma instância de label encoder. Ele até ficou aqui, ó, marcadinho, né? E aí a gente já vai fazer o y aqui encodado aqui, ó. Podemos fazer ele aqui, ó. Y encoded label encoder fit transform x, tá? Agora a gente nós vamos o x não, né? O y, né? O y, né? Porque é as labels, não faz o menor sentido ser o x. Agora vamos vetorizar. Vectorizer tf e df vectorizer, chama aqui, papapá, x tf df vectorizer fit transform. Esse cara é o x, beleza. Vou só testar aqui para ver se está tudo certinho. Beleza. Aí agora vamos dividir. Vai ser aquele xtrain, xtest, ytrain, ytest. Vai ser o train test split, x
TF e DF, Y encoded, isso é, já vai ser as labels lá com os códigos, né? Em vez de ser notícia, não sei o que, blá blá blá. Teste size, nosso 20%zinho. Random state, aquele número mágico 42. Aí a gente vai ter o nosso classificador. Aqui vocês estão vendo que eu estou usando sem fazer o pipeline, estou usando daquele modo mais tradicional mesmo. O classificador vai ser esse cara aqui, ó, Gradient Boosting Classifier. Tá? E aí ele tem o seguinte parâmetro, ó, subsample, tá? Que o subsample, o que ele vai fazer? Ele vai pegar uma porcentagem de amostras para poder tentar trabalhar no que seria a classificação do fraco, do modelo fraco dentro dele mesmo, né? Dentro dele mesmo, né? Porque ele é ensemble, então ele é uma combinação de diversos modelos e ele vai trabalhar nessa fatia, tá? Nessa fatia aleatória, e dentro dela ele vai tentar ajustar os erros cometidos nessas amostras para poder tentar melhorar, parecido com o que o Adabushin fez, tá? Só que isso tudo encapsulado internamente. Então aqui 0.8. E ele também tem, aqui ó, você tem que dar o random state também dele, para não ter que ficar toda vez que eu rodar, dar um resultado diferente. Random state 42. Vamos ajustá-lo, né, ao modelo, também conhecido como treinar. A gente dá aqui o fit, coloca aqui xtrain, ytrain, certo? E a gente faz as predições aqui, ó, y pred test, clf predict, que é a fatia do x teste. Só para ver se está rodando aqui tudo direitinho. Papá. A gente já começa a mandar ver aqui. Começa a chamar aqui vamos criar aqui nosso accuracy test. Accuracy test. A gente chama aqui o accuracy score. A gente passa aqui o y teste. Desculpa. E o y train. O y train. E aí fazemos a predição. Não, já temos aqui, aí a gente vai mostrar aqui a acurácia. Print. A gente mostra aqui direto aqui, accuracy test. Show. Pá. E aí podemos fazer uma predição também, tá? Frase é igual a Vasco perdeu, foi 4-A? Foi 4-0? Gabriel. 4-2, eu acho. 4-2, cara, foi mal, tava picotando aqui, 4-2. Corinthians, né? Isso. Eu acho que se escreve assim, não lembro. Não sou paulista. Aí a gente coloca aqui frase TF e DF. A gente chama aqui o vetorizador, vectorizer
transform. A gente passa aqui a nossa frase. Frase predição. A gente faz aqui a predição, CLF. Predict. Frase TF-DF. E aí, obviamente, a gente vai ter que, para poder pegar a categoria, vai ter que fazer o quê? Label encoder, inverse transform, aí coloca aqui frase predição, a gente já pega aqui posição 0. E a gente print aqui, print categoria. Vamos lá. Para rodar aqui. Opa. Vamos ver a precisão dele aqui. Nessa versão antiga, né? Depois eu vou... Opa, calma aí. Linha 31. Não. Y teste. Eu passei errado aqui, perdão. Y pré de teste. Eu tenho que pegar as predições que ele fez no X e comparar com a label. Desculpa, eu troquei aqui a variável. Me perdões. Vamos lá. Bem, nessa versão aqui está dando 0,65, né, de precisão, quase chegando para 70. Isso que a gente não fez pré-processamento do texto, né, tirar stop word, essas coisas. Também poderia fazer melhorias, aquelas que eu falei, né, juntar as categorias menores numa só. Mas até que ele acertou aqui essa predição. Olha lá, deu esporte. O Vasco perdeu de 4-2 para o Corinthians. Beleza, pessoal? Bem, dessas técnicas de machine learning tradicional, essa é a última, basicamente, que nós veremos. A gente vai ainda usar o X, a gente ainda vai usar o XGBoost, mas agora a gente vai usar ele, poderia ser até outros, tá? Mas um outro tipo de atividade de processamento de linguagem natural, que é a classificação multilabel, tá? Deixa eu só dar uma pausa aqui, deixa eu só responder uma mensagem importante aqui que eu recebi, só um minutinho. Deixa eu só pausar aqui, já volto. Vamos lá. Bem, o que seria a classificação multilabel multirótula, tá? É um tipo de problema de aprendizado de máquina em que uma instância de dados pode ser associada a múltiplas classes simultaneamente. Em outras palavras, cada instância pode ter 0 ou mais rótulos atribuídos a ela. Isso contrasta com a classificação tradicional, onde cada instância é atribuída apenas a uma classe. É o que a gente tem, com raríssima exceção, que acho que foi aquela do placar, que a gente acabou já fazendo quase que uma técnica multilabel, mas não foi de classificação, foi de regressão, que foi aquele do placar lá, de tentar fazer o Levi-Bet, né? A gente tem sido o quê? Ó, isso aqui é notícia tal, isso aqui não sei o que, tal. A gente sempre está associando ali um cara a uma classificação, certo? E se a gente precisar que um recurso de X ele possa estar associado a mais de um Y? Como é que a gente pode fazer isso? Vamos lá. Vamos fazer aqui bem devagarzinho, tá? Eu já vou pegar aqui os imports, e aí eu vou lendo os imports com você, a gente vai fazendo devagarzinho, eu vou mostrar o dataset. Estão me escutando bem? Só para confirmar aqui, tá?
O áudio tá legal aí? Tá tudo bem? Tá ok? Tudo ok. Obrigado, Laurinha. Eu vou compartilhar essa parada aqui contigo, Laurinha. Calma aí, compartilhar. Pá, pá, pá. Vamos lá. Então, olha só. Deixa eu conferir se está gravando aqui direitinho. Então, aqui, nossos amigos de sempre, né? Pandas. Esse aqui é a expressão regular, que vai ser uma aula por conta da casa que eu vou dar para vocês. Assim que for a última aula, depois da última aula oficial, né? De acordo com o que foi protocolado lá no Seju e tal. Vou dar essa aula bônus para vocês. Aí tem um NAMP que a gente estudou também. E esse que a gente acabou de usar, ó. O nosso cara que divide, vetorizador, aquele nosso relatório de classificação bacaninha, o pipeline, que vocês já estão acostumados. Esse cara aqui vocês não estão acostumados. Stop word, sim. Esses caras a gente usa. Esses três caras, aí porque eu sou chato mesmo, vocês já estão se acostumando, né? Espero que sim. Esses três caras a gente tem usado ele para tarefa de fazer o quê? Me ajuda aí, Leandro. Stop word, tokenizador e o Steam. Me ajuda aí, Leandro, Bruna. A gente usou eles para fazer o quê? Uma tarefa chamada o quê? Em classificação de texto, em trabalhar com textos em geral. Processamento de linguagem natural. Vocês lembram qual é o nome da atividade? Eu falei ela agora há pouco, hein? Pré-processamento, né? Exatamente. Esse é o cara para carregar dataset, vindo lá do Hugging Face. E esse cara aqui, o datetime, é o básico de Python para trabalhar com o tempo. Por quê? Porque esse dataset ele é grande. E a gente vai fazer algumas traquinagens para a aula Enfim, vocês vão entender. Tem que me segurar aqui um pouco. Vamos lá. Primeira coisa, tá? Que a gente vai fazer. A gente vai carregar esse dataset aqui, ó. Adoro cinema filmes, tá? A gente já vai carregar ele. Ó, a gente vai carregar ele e vamos passar ele como parâmetro para qual método? Para o método data frame do Pandas. Para quê? Para ele já converter esse cara para um data frame. Então a gente vai rodar aqui. Eu não lembro se eu já baixei ele aqui no Ubuntu, tá? Pelo visto já. O que é esse dataset aqui? Vamos lá no meu perfil lá para vocês verem. O Adoro Cinemas é um site, aqui ó, tem um link aqui, ó, você clica, ó, pimba. É um site aqui que é bacana, cara, que ele tem uma base aqui de filmes assim impressionante, tá? Você procura o nome de um filme aqui, tem, cara. É impressionante a base desses caras. Aí, assim, a tentação foi muito grande, eu não resisti à tentação. Fiz um web scraping e eu baixei. Por enquanto aqui tem 42.900 filmes que eu baixei, entendeu? E aí, como é que esse site aqui funciona? Tu tem um filme, aí tem um nome, diretor, não sei o que, mas olha que coisa interessante. A quantos gêneros esse filme pertence ou ele tem? 3, né? Policial, drama e suspense. Se a gente fosse usar a classificação que a gente está fazendo até o momento, não ia ficar legal, né? Porque assim, ou ele ia ser só policial, ou ele ia ser só drama, ou ele ia ser suspense. Uma outra alternativa seria fazer assim, uma análise combinatória. Ia ter uma categoria chamada policial, sei lá, underscore ou vírgula, drama, suspense. Ia ser um negócio meio bizarro, né? Ou a gente ia ter que fazer ou uma hot code, ia ter que ser 0, 0, 1, alguma coisa assim. É mais ou menos isso que a gente vai fazer, só que a gente vai usar uma técnica de hot encode um pouco mais,
voltada para esse tipo de atividade, tá? Que é o nosso amiguinho multi output classifier. A gente vai chegar nele, tá? Então aqui eu tenho esse meu datasetzinho, tá aqui, ó, o destino bate a sua porta, que por um acaso é o cara de D1, tá vendo? Filme 1. Aí se você for aqui, filme 2, esse amor à primeira vista. Como eu entendi a lógica do caras, aí o que eu fiz? Eu fiz um programinha Python e chapinhei o conteúdo público do site todo, entendeu? Foi o que eu fiz. Enfim, né? Então aqui tem o título, tem a sinopse, peguei, e o gênero, nessa forma de array aqui, tá? Aí eu coloquei, obviamente, né? Isso aqui é um negócio que ele, um lixo aqui que ele colocou lá do Pandas, alguma coisa assim, tá? Ignora isso aqui. Então é o seguinte, eu tenho lá, tem esse monte de coisa aqui, tá? Inclusive tem coisas desse nível aqui, tá? Se vocês forem procurar aqui, vai ter isso aqui também, tá? Tem isso aqui também. Não procurem isso, estagiários, por favor. Tá? Enfim. Aí, o que a gente vai fazer aqui? Primeira coisa que a gente vai fazer aqui nesse dataset. Nós vamos começar a preparar ele para poder primeiro remover possíveis sinopses vazias, tá? Por isso que eu já converti para pandas. Então o que a gente vai fazer aqui? A gente vai usar aquela função drop NA, tá? A gente vai usar aquela função drop NA, onde ela vai fazer o seguinte: vai pegar esse subconjunto e se ele achar alguma linha, tá? Se ele achar alguma linha que tenha esteja lá como nulo ou vazio a sinopse, ele vai apagar, tá? Porque eu percebi que no meio do crawler lá tinha umas situações que ele não conseguia pegar aqui esse cara aqui da sinopse aqui, tá? Que esse carinha aqui, essa div aqui, aí dava ruim. Então, para evitar, a gente já tira esse cara aqui, tá? Aí agora a gente vai chamar esse cara aqui, que é o nosso multilabel. A gente vai chamar, na verdade, dois caras, né? Que a gente vai chamar o multi-output classifier. Na verdade aqui, acho até que eu cometi um erro, tá? Porque, na verdade aqui, eu não usei o multi-output classifier. Eu usei o multi-output. Eu não precisei usar esse cara aqui, porque o XBoost ele já tem isso nativo. Eu usei, na verdade, o multi-label binarizer, tá? Que é o cara para poder pegar os caras, que é esse cara aqui, ó, vamos lá. Peço desculpas aí. Multi-label. A gente tem usado aquele label encoder, né? Multi-label binarizer. A gente tem usado esse cara aqui, que é a versão do OneHot Encode, mas para classificação multilabel, tá? É esse cara aqui que a gente vai usar, na verdade. Depois eu vou corrigir isso lá no... Depois eu vou corrigir esse cara lá no coisa. Lá no slide, tá? Peço desculpas aí para vocês. Eu vivo refazendo os slides. A gente vai usar esse cara aqui. Multilabel binarizer, tá? E aí, o que a gente vai fazer com ele agora? A gente vai chamar ele aqui, parecido com a gente estava fazendo aquele label encoder ou OneHot encoder, a gente vai chamar ele aqui, multilabel binarizer, tá? Esse cara aqui, esse multi-output classifier, ele serve para quê? Para você pegar algum classificador que não tenha suporte a multilabel nativo, quase todos do Scikit-learn, o próprio XGBoost, que tem compatibilidade, eles já são nativos para isso. Mas se você pegar um que não tenha, você joga ele dentro, igual a gente fez com aquele AdaBoost, você joga ele dentro desse cara aqui para ele se tornar multilabel, entendeu? Mas não vai ter necessidade de a gente usar ele agora. Agora, para as labels, sim. Então a gente vai chegar aqui e vai fazer y1
hot, tá? Aí vai fazer mlb ponto fit transform, né? Fit transform é o que? É para ele treinar e já vetorizar, né? Então, qual que vocês acham que vai ser o y nesse nosso dataset? Hein, galera? Gênero. Isso. Então, a gente vai, que aqui está até no plural, mas enfim. Data. Gêneros. Aí, vamos fazer o pré-processamento. O X vai ser o quê? Bem, aqui é meio polêmico, tá? Mas eu acho que é melhor tentar pegar pela sinopse que pelo título, né, cara? Você pegar um título desse, o destino bate a sua porta, você saber que é policial, drama e suspense, pô, tem que ter um poder mágico, né? Vamos e convenhamos, né? Vamos tipo, Matrix. E aí você saber que o negócio é meio... Então, assim, vamos usar a sinopse, né? Vamos usar a sinopse, né? Fazer o quê? Vai ser a sinopse. E o Y vai ser aquele cara que a gente acabou de fazer a codificação. Beleza? Vamos carregar aqui o nosso Steamer para poder fazer pré-processamento. Steamer. A gente carrega ele aqui. Então vai ser o nosso RSLP Steamer, né? A instânciazinha. As nossas stop words. Espero já ter baixado aqui nessa máquina. Se Deus quiser. Então vai estar aqui stop words português. Espero ter tudo certinho aqui. Beleza? E aí a gente faz a nossa funçãozinha de pré-processamento. Vai ser aqui, ó. Pré-processo. Pré-processo. Vai receber aqui o texto. Aqui que a gente vai fazer. Esqueci 2 pontos. Aqui que a gente vai fazer. Vamos pegar o texto. Tá? E vamos remover tudo que não for caractere. Além de converter para caixa baixa, vamos tirar tudo que não for caractere alfabético. Isso aqui eu vou ensinar depois melhor na aula de regex, tá? Então a gente vai usar aqui regex. O regex vai ser o seguinte, vai ser tudo que tiver nesse conjuntão aqui, tá? Nesse conjuntão aqui. O conjuntão vai ser o seguinte. Tudo que começar com... de A a Z minúsculo, de A a Z maiúsculo. O ruim do A a Z é que ele só pega caracteres não acentuados. Aí, para também considerar os acentuados, tem que fazer assim. Tudo que seja de A acentuado assim até U acentuado assim. E a mesma coisa para minúsculo, tá? Então, tudo que não for esse cara, tudo que não tiver nesse conjunto aqui, tá? Tudo que não tiver nesse conjunto aqui, esses caras, pode rapar fora. A gente vai fazer o quê? Para trocar, sub é o método para trocar. A gente vai trocar por nada. E o texto, a gente já vai pegar ele e já vai ser convertido para caixa baixa, tá? Vamos pegar os tokens, separá-los, usando aquele tokenizador, que é o Word Tokenizer. Tem que baixar ele, né? Aquele punkt, né? Tem que baixar ele. E aí vamos pegar os tokens novamente e aplicar aqui uma list of comprehension, fazendo steam e removendo também o stop word. Então vai ser o quê? Para cada token, for token em tokens, se
token não tiver na lista de stopwatch. E como a lista de comprehension, eu tenho que passar um cara. Teoricamente, poderia só passar aqui token, né? Poderia passar token aqui, né? Mas não é o caso. Eu não quero passar qualquer token. Eu quero já passar o token, ele já sendo o quê? Diminuído para o radical, né? Steamer.steam. Então a gente faz aqui um tudo em um aqui, usando o list of comprehension, que o Python faz isso de uma maneira um pouco mais rápida. Só que a gente tem que devolver lá para o TF-DF fazer a vetorização. Então a gente faz aqui gruda eles, né? Usando join. Colocando aqui tokens. Tokens. Tá? Aí aqui eu vou fazer e vou comentar, tá? A gente vai colocar assim, ó, print, pra gente ter uma noção do tempo que demora, tá? Processando. Vou colocar aqui ponto, ponto, ponto. Aí a gente vai chamar aqui o cara. X igual a X ponto apply pré-processo, passando a função, ele já vai saber o que fazer. Aqui a gente vai fazer aquela nossa divisão de sempre, né? Xtrain, Xdash, Ytrain, Ydash, train, dash, split, x, y, dash size 20%, 0.2, random state, pipeline vai ser. Como é que é o esquema do pipeline? O que ele espera que ele receba, hein, pessoal? Me lembra aí que eu esqueci, me deu um branco agora. O que o pipeline espera? Vale colar? Vale colar? Vale. É o vetorizador e o classificador. Então, mas mais do que isso, ô Laurinha, ele espera num esquema de chave-valor, tá? Ele espera um array de array, aonde a primeira posição desse sub-array seja um nome que você vai dar, tipo TF, DF. Podia ser qualquer coisa aqui, ó, abacaxi, tá? Não importa. TF e DF. E a segunda posição do array seja um cara que faça fit e transforme. É isso que ele espera, entendeu? Então aqui, por exemplo, ó, quem faz fit e transforme? O vetorizador ele faz. O vetorizador ele faz. Tem o TF-DF Transformer, só que o TF-DF Transformer ele só faz o fit. Ele não faz... perdão. Ele só vai transformar, mas você precisaria de um e de outro. O vetorizador você já pode fazer o fit e transforma. Por isso que eu já uso ele desde da primeira aula com ele. Tá? E aqui seria o classificador. CLF. Qual o classificador que a gente vai usar? O bonzão. Top das galáxias. XGB? Oi? Eu achava que esses nomes aí eram obrigatórios. Isso aí é arbitrário, então. O nome aqui eu posso colocar o que eu quiser, tá? O nome aqui, e que esse cara eu consigo acessar ele depois por ele. Ou quando a gente usa aquele grid search, eu consigo acessar também pelo nome que eu der aqui, ó. Se eu dou apelido aqui de banana, aí teria que ser banana underscore, entendeu? É isso. Aí, vamos colocar aqui assim, ó, print. Aí agora eu vou fazer questão de fazer uma jogadinha com vocês aqui, ó. Treinando. Tá? Treinando. Aí, vou colocar aqui
datetime.now, tá? .strf time. Aí aqui a gente coloca no formato, né? %H, %M, %S. Tá? A gente coloca aqui para a gente poder ver o tempo que vai demorar o negócio aqui. Aí a gente chama pipeline .fit. Passa aqui o xtrain e o ytrain. Beleza? Beleza. A gente reaproveita um pouco esse código aqui para fazer o seguinte. Aí aqui vai ser predição, tá? Aí vai ser pipeline ponto que predict pegando o resultado, né? A gente não vai jogar fora, né? Aí a gente passa aqui o que? O xtest, né? O xtest e pega aqui o resultado, a gente coloca o que? Ypred, tá? Tá quase chegando a parte que vai ser a grande diferença do negócio. Colocamos aqui a accuracy, score. A gente vai passar aqui o ytest. Vocês vão ver que a pressão não vai ser muito boa, eu vou explicar o porquê e como é possível melhorar, tá? Pred. Aí a gente vai printar aqui F. Acurácia vai ser accuracy, 2.2F. Tá bom. Esse aqui tá bom. Agora aquele relatório de classificação, que é grandinho, né? Classification rep, vou dar um nome. Vai ser o quê? Classification report. Ytest, Ypred. Aí aqui, ó, eu tenho que fazer o quê? Target name, foi parecido com o que a gente fez naquele do XBoost, né? Target names, se não vai aparecer 0, 1, 2, 3, eu tenho que pegar as classes. Lembra que a gente pegava lá do label encoder, a gente pegava as classes? Aqui é igualzinho, ó. mlb.classes, tá? Igualzinho. Print F relatório de classificação. Eu tô falando, né? Eu tô me acostumando com esse teclado, né? Por favor, tenha paciência comigo. N, uma quebra de linha, né? A gente chama aqui a variável. Pimba. Nele que vai ser bom para ver como é que tá a distribuição das classes por precisão. Vocês vão ver que... Aí, vamos colocar a predição. A predição eu já vou pegar do slide, né? Porque, pô, a predição a gente poderia fazer ao vivo aqui, mas o que eu fiz? O que eu fiz? Eu fui no ChatGPT e falei, ChatGPT, inventa para mim uma sinopse de um filme futurista, alguma coisa assim. Aí ele fez isso aqui para mim, tá? O ChatGPT fez essa sinopse aqui, ó. Em um mundo futurista, a humanidade luta pela sobrevivência em um planeta devastado por catástrofes naturais. Um grupo de exploradores destemidos parte para uma jornada épica para encontrar a última esperança da humanidade. Uma sociedade subterrânea secreta com tecnologia avançada. Eles enfrentarão desafios mortais, enigmas antigos e traições surpreendentes, enquanto buscam desvendar o mistério por trás do destino da Terra. Uma aventura emocionante aguarda aqueles corajosos o suficiente para enfrentar
Desconhecido lutar pela salvação da sua espécie. Tá? Ele inventou isso aqui. Beleza. Aí, lembra, a gente não pode passar direto pro pipeline. O cara sem pré-processar. No caso aqui, primeiro pré-processar, já que a gente fez isso também com a massa de treinamento. Tá? O pipeline, dentro dele já tem um vetorizador, então ele já vai vetorizar. E aqui que vem a grande diferença. Vou explicar para vocês. Esse tempo todo a gente tem usado o quê? Predict, né? A gente tem usado o quê? O Predict. Essas classes, esses estimadores, eles também têm um método chamado, a grande maioria deles tem, os que suportam multilabel, Predict Proba, que vai ser um predict onde ele vai trazer a probabilidade para cada classe, tá? Então ele vai trazer a probabilidade para cada classe. Lá naquele do CNN seria, olha, tantos por cento de ser esporte, tantos por cento de ser Brasil, tantos por cento de ser não sei o quê. É esse cara que a gente vai usar no multilabel. Então, a gente vai primeiro ver o resultado completo e a gente vai debugar ele parte a parte, tá? A gente vê como é que funciona aqui o negócio. Agora eu acho que vai ser aquela parte que eu vou ter que dar um pause no vídeo, que vocês vão ver que o negócio não é rápido, tá? Vamos lá. 3, 2, 1, vamos lá. Tá baixando. Calma aí que eu dei um mole aqui. Word, eu chamei aqui o nome errado aqui. Falei Word Tokenize. É o Word Tokenize. Ó, pré-processando. São 10h38. Só em pré-processar ele já vai demorar um pouquinho. Eu devia ter colocado o horário aqui também. Calma aí. Parâmetro teste. Eu passei como string o teste size. Eu passei como string ali, desculpa. Até que para processar aqui nessa máquina, modéstia à parte, ele até que faz rápido. Vamos lá, de novo. Valeu. Vamos lá. Até que para processar ele demorou alguns segundos só, mas beleza. Vamos ver aqui o quanto que ele vai... Ó, treinando. Começou 10h38:55. Vamos ver quanto tempo que ele vai demorar para treinar. Essa massa aí de 80%, né? Vou dar um pause no vídeo. Gente, não foi nenhuma leve dessa vez foi uma rude, tá? Na hora de fazer substituição, eu tinha colocado assim, né? Substituir por nada, mas tem que substituir por espaço, senão fica tudo colado. Senão fica os termos todos colados. Entendeu? E aí, foi só isso, foi trocar isso aqui. Aí olha aqui como é que já ficou aqui bem mais correto as predições, ó. Ele deu aventura 89, ficção científica 84 e fantasia 47. Faz bastante sentido, né? Que o cara, uma jornada de esperança, desafios mortais, desvendando mistério, entendeu? Isso com pré-processamento. Engraçado, Celso, Oi. As minhas predições eram diferentes. Eu usei o mesmo código-fonte. Por que acontece isso? Depois a gente dá uma olhada, mas não sei se... É o processador? Será que Não, pode ter sido o random state, alguma coisa assim, a fatia, não sei. Depois a gente dá uma olhada. Mas assim... ele deu umas mensagens de warning aqui, de problema de divisão por zero também. Sim, essa divisão... E outra coisa, vocês estavam vendo que antes a precisão não estava aparecendo aqui, porque estava tudo zerado. Agora sim a precisão está melhor, entendeu? Algumas precisões são zero, por quê? São aqueles casos igual o drama coreano, tá vendo? Drama coreano. Tem tão pouco filme que dá uma precisão muito baixa. Aí na hora que ele vai fazer a divisão, os 20%, às vezes nem tem drama coreano nos 20%, entendeu? De tão pouco que tem. Esses caras aqui que são muito fracos, o ideal seria fazer o que nesse dataset? Tirar eles.
antes de treinar. Ah, mas eu quero fazer uma classificação de drama coreano. Ah, cara, então coloca aqui pelo menos mais uns 1000 filmes de drama coreano, que duvido que tem, entendeu? Então assim, você vê que esses que tem pouquinho ficaram com 0. Drama coreano é um deles, tá? O meu deu 80% animação, 49% ficção científica, 43% Show, aventura, show. 40%. Show. Ó, sem fazer pré-processamento, ele fica com ficção científica 86, tá? Aí depois ele vai para animação. Eu acho que ficou melhor com pré-processamento. Não sei se vocês concordam. Eu acho que é muito mais aventura, por exemplo, aventura e ficção científica do que ficção científica e animação. Entendeu? E aí se a gente colocasse aqui o threshold de, por exemplo, tudo que é 0.8, ele só pegaria esses dois caras, né? Tá? Então, só salientando, isso aqui depois eu vou ter que editar lá. Eu dei mole aqui, tá? Eu cometi esse erro aqui, na hora da substituição tem que ser um espacinho aqui, tá? Mas se você quiser, Lauri, eu te mando daqui a pouco, dá um Ctrl+C, Ctrl+V aqui, te mando no Telegram esse código, tá? Aí você roda ele também, pra ver se tem alguma diferença, alguma coisa, tá? Beleza. Mas tranquilo. E depois você vê se o seu dataset, apesar que você nunca devia ter baixado, né? Então com certeza ele é o mais atualizado. Enfim, pode ter sido na hora do random mesmo, tá? Na hora da fatia lá do random mesmo. Beleza? Aí depois vocês podem testar outra coisa. Vocês colocam uma outra sinopse aqui que você vai ver, vai pegar legal. De terror, não sei o que, você coloca uma coisa de terror, ele vai pegar legal. Agora sim, agora ele pegou bem legal mesmo, tá? Então assim, eu acho que tem muitas aplicações boas para multilabel. Beleza? Vamos lá. Bem, fechamos a parte de aprendizado machine learning com aprendizado supervisionado. Não que a gente vai ver outras coisas supervisionadas, a gente vai ver isso com rede neural, deep learning, por aí vai, tá? Rede neural, outros tipos de rede neural, tal. O que eu quero mostrar agora nessa última parte da aula para vocês é um pouco de aprendizado não supervisionado, tá? Não sei se vocês lembram, a gente comentou sobre isso na primeira aula, né? Que a gente tem aqueles 3 grandes tipos lá de aprendizado, né? Tem o supervisionado, não supervisionado e o de reforço. Lembra? O do reforço era aquele dos bonequinhos andando, tá? Então vamos ver como é que funcionaria o aprendizado não supervisionado voltado para a área de processamento de linguagem natural, né? Aprendizado não supervisionado desempenha um papel significativo no desenvolvimento de modelos eficazes no PLN, especialmente quando se lida com grandes volumes de dados não rotulados. Ele ajuda a descobrir padrões intrínsecos, estruturas e relações nos dados de texto, contribuindo para a compreensão semântica e contextual da linguagem natural. Na PLN, ou no PLN, o aprendizado pode ser aplicado de diversas maneiras. Por exemplo, agrupamento, que é a técnica de clustering, onde a gente usa algoritmos para agrupar documentos semelhantes, identificando automaticamente tópicos ou categorias. Outra técnica, redução de dimensionalidade. Técnicas como Latent Semantic Analysis ou Principal Component Analysis podem ser aplicados para reduzir a dimensionalidade dos dados, mantendo a informação semântica essencial. Outra técnica, que é o Word Embedding. Técnicas como Word2Vec, Glove ou FastText são frequentemente treinadas de maneira não supervisionada em grandes conjuntos de dados para representar palavras em vetores de alta dimensão, capturando relações semânticas e contextuais, coisas que a gente ainda não fez, né? A gente fez muito por frequência inversa, mas
capturar a relação semântica, uma coisa que a gente não fez até agora. E tem os modelos de linguagem. Modelos de linguagem pré-treinados, como o BERT ou o GPT, são frequentemente treinados em grandes corpos de textos não rotulados para fazer representações ricas de linguagem. Esses modelos podem ser posteriormente utilizados em tarefas de fine tuning, que é o que a gente vai fazer também. Tá? Então, a primeira técnica que a gente vai ver é a técnica de clusterização usando um algoritmo do Scikit-Learn. Quer dizer, um algoritmo que tem uma implementação no Scikit-Learn, que é o K-means, tá? Vamos lá. Deixa eu salvar aqui. Então, vamos ver a seguinte situação. Agora, a lógica muda um pouco, tá? Aquele negócio de XY. Eu tenho aqui um conjunto de documentos, tá? O governo anuncia não sei o que, o time de futebol não sei o que lá, bolsa de valores não sei das quantas, blá, 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 tá? Eu só tenho esses documentos. Eu não tenho Y dessa vez. Ih, Charlinho, e agora? O que eu faço? Vou ter que categorizar na mão? É uma possibilidade. E se eu não tiver condições de fazer isso, eu posso usar alguma técnica de machine learning para me ajudar? Posso. Posso usar, por exemplo, a clusterização. Então, aqui no pacote, no módulo cluster do Scikit-Learn, eu vou importar esse cara chamado K-means. Tá? O algoritmo K-means é um método de clusterização que agrupa os dados em clusters com base nas características dos dados. Ele pertence à categoria dos algoritmos de aprendizado não supervisionado. Essa aula toda foi supervisionada, agora é não supervisionado. O que significa que não requer rótulo, isso é, não requer labels, Y, para os dados. O objetivo principal do K-means é particionar um conjunto de dados em K-clusters, né? Onde cada ponto de dado pertence ao cluster com o centroid, mais próximo. E o passo vai ser o seguinte: inicializar esses centroids. A gente vai rodar e vai ser mais fácil de ver. Vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer com esses meus documentos, vou vetorizar. Vou usar o TF-DF mesmo, tá? Vou vetorizar. Pimba. Beleza. Segundo passo, que aí é novidade pra gente, eu vou aplicar o K-means. Eu vou chamar ele. Ele é um algoritmo de machine learning, só que não supervisionado, né? Então tem lá a classe e ele tem lá os parâmetros dele. Um deles é o quê? N-cluster, o número de cluster, tá? Então eu vou tentar, por exemplo, pegar esses documentos aqui e dividir em 3. Tá? Vou tentar dividir esses documentos em 3. E aí, ó, deixa eu ver aqui a documentação aqui dele, ó. K-means. Tá? Eu tenho esse parâmetro aqui, o N-init, que o default é alto, ou o init eu posso passar o número de vezes que o algoritmo K-means vai rodar com diferentes sementes, é um número que ele vai pegar de semente normalmente usado para questões aleatórias, onde ele vai pegar e o final e o melhor resultado, né, desse número X de caras é o que ele vai selecionar para poder fazer essa divisão de cluster que a gente vai ver, tá? Eu vou passar aqui, por exemplo, 10. Vou passar aqui 10. Beleza, vamos lá. Deixa eu fechar isso aqui. Opa. E aí, eu vou treinar o cara com o meu X. O X vetorizado, né? Eu não posso passar o documento. O X vetorizado. Aqui, ó, se eu der aqui e rodar, ó. Pimba, já foi. Tá? Até porque, pô, esse dataset é bem bobão. Aí, eu vou fazer o seguinte. A ideia é o quê? Eu não tenho as labels.
eu vou tentar produzir as labels, né? Vou tentar produzir as labels depois que eu fiz o treinamento, tá? Vou tentar produzir. Então, se a gente chegar aqui, por exemplo, eu der print k-means labels, esse atributo dele, tá? A gente vai ter isso aqui, ó. 0, 2, 1, 0, 1, 1, 0, 2, 1. Quantos números diferentes eu tenho aqui nesse vetor? 3. Isso, por quê? Eu pedi para ele separar em quantos clusters? 3 labels. Exatamente, tá? Aí eu vou pegar e vou fazer aquela questão de aplicar chave e valor aqui para fazer o quê? Ele está dizendo que esse documento aqui pertence ao primeiro grupo. Esse aqui pertence ao terceiro, né? Porque começa com 0. Então o grupo 2 é o terceiro. E por aí vai. Vou pegar esses caras aqui e vou ordenar, tá? Então ordenando, ele vai vir assim, ó. Tá vendo? Esse cara tá no 0, tá? Esse outro cara aqui tá no 0. Que aquela hora ele ordenou pelos clusters, não pelo original do documento. Beleza. Tá? Aí eu posso até imprimir aqui assim, né? Para poder ver, ó. Então ficou assim, ó. Time de futebol pertence ao cluster 0. Equipe de basquete pertence ao cluster 0 também. Então, pô, eu não sei vocês, mas eu acho que essas duas notícias elas são parecidas. Certo? Aí ele pegou esses caras aqui e colocou no cluster 1, ó. Bolsa de valores. Aí esse aqui ele já deu uma leve, né? Aí esse aqui ele colocou no cluster 1, no cluster 1. Aí aqui, ó, governo anuncia não sei o que, partido político, reforma, colocou no cluster 2. Ele vai dar o nome do cluster? Ele não vai dar o nome do cluster. Aí tem a técnica que a gente pode pegar a palavra mais relevante, a gente vai ver isso. Ele não vai sozinho aqui inventar assim, o nome disso é esporte, o nome disso é economia, o nome disso aqui é política. Ele não vai fazer isso, tá? Pelo amor de Deus. A gente até pode até conseguir pegar essas palavras se a gente usar uma outra técnica e procurar lá com o Word to Vec e tal. Mas pelo menos ele vai começar a te ajudar a separar. Sabe catar feijão? Catar feijão? Você pega o que é pedra, o que é feijão? Na época que você tinha que fazer isso. Então, esse cara ele vai te ajudar a fazer isso. Tá? Você pega um dataset enorme que ninguém nunca categorizou e você pode tentar ele te ajudar a dividir. Você vai tentando com 2 clusters, com 3, com 4, tá? Até a precisão ficar melhor possível. Beleza? Aí a gente vai ver o seguinte, ó. Vamos criar uma variável aqui chamada os termos top aqui, a gente vai colocar 5. E vamos pegar o vetorizador. Lembra que tem aquele get features names out? Tá? A gente vai usar esse cara para fazer o quê? Ó, vamos fazer um laço, tá? Nos centros da clusterização. O que são os centros, tá? A gente vai ver isso. Os centros é o seguinte, porque Ih, caraca, agora eu não sei aqui qual é o paint aqui desse Ubuntu aqui. Eu vou abrir aqui MS Paint Online aqui. Agora fiquei na roubada aqui. Não tem problema não, vamos lá. Vamos lá aqui, vamos abrir esse Paint Online aqui, vamos ver qual é dele aqui. Ótimo! Igualzinho. Ai! Deu uma zoada aqui, vamos lá. Qual a ideia dos centeroides, tá? Vou ficar devendo para a próxima aula printar o diagrama bonitinho usando o Matplotlib. A ideia é o seguinte. Esse aqui é o Paint do Windows 98, né? Beleza, vamos lá. Tá? A gente tem lá nossos recursos aqui, ó, os vermelhos. Aí a gente tem aqui os azuis. Celso, Não está compartilhando. Ué, o o Paint a navegador gente não tá vendo, não.
O navegador não tá aparecendo. Que coisa, né, cara? Eu só abri uma aba nova. Acho que tá travado, Celso. Travou? Tá, vou dar um stop sharing aqui e vou dar um compartilhar novamente. E agora? E agora? Tá aparecendo? Pra mim, Pra mim, não. Só tá uma tela preta. Agora apareceu a tela do Paint. Do Aí, Paint agora aqui, né? Do Paint online aqui, né? Isso, Beleza. isso. Então, olha só. Então, como é que a lógica do centeroide funciona, tá? Você tem aqui os azuis, aí você tem ali os vermelhos, que seriam as categorias, tá? Aí você teria, sei lá, o rosa aqui, tá? Teria o rosa aqui. Qual a lógica dele? Ele tenta achar o centro aonde, o que seria o centro, aonde você consegue capturar melhor possível a diferença, isso é, o centro que fica puxa mais aquele grupo em relação ao outro grupo. Então, isso aqui seria um centeroide, aí aqui teria um outro centeroide, a outro centeroide. É isso que ele faz. Ele pega pelas características daquele X, tá? No caso, as características que a gente passou para ele foi o quê? O TF-DF. Ele pegou as características, o termo relevante, ele pegou aquelas características, ele jogou isso num plano 2D e pensou, e quando eu passei 3, ele tentou achar o centro de 3 grupos. E o centro que ele achou melhor foram aqueles. É assim que ele funciona, tá? Matematicamente falando, tá? Aí aqui, o que eu estou fazendo? Eu vou tentar imprimir os termos mais relevantes por centeroide, tá? Então, se eu rodar aqui, ele vai fazer o seguinte, ó. Do cluster 0 ficou campeonato de... Celso, a imagem tá presa no Paint ainda agora. Cara, que loucura, calma aí. Esse lance aí que você fez sem tratar as top words, será que tratando melhoraria? Acredito que sim, apesar que esse dataset é um dataset muquirana, né, Thiago? É Pequenininho. um dataset muquirana. Acho que melhoraria um pouco sim, tá? Mas é um dataset bem muquiranazinho, né? Bem muquiranazinho. Estão conseguindo ver? Sim, voltou pro Então, código. aí ele colocou o seguinte, ó, os top termos mais relevantes do cluster 0 foi campeonato de basquete vence equipe. Do 1 foi anuncia, país, legislação, trabalhista. E do 2 foi mercado, em, de, econômico, político. Realmente, esses top word aqui, esses de, em, o de, essas coisas é pro Beleléu, né? Mas aqui a ideia desse exemplo é mais, assim, é mais ilustrativo mesmo para poder dar um hello world para vocês aqui do K-means, tá? Aí você fala, como é que eu vou descobrir a quantidade de cluster? Tem uma técnica, tem várias técnicas, mas tem uma técnica interessante que a gente pode aplicar. Estão vendo minha tela ainda? Sim. Tá no código. Tá no código, cara. E eu coloquei em entire code, bicho. Que loucura. Que loucura. E eu tô colocando aqui, ó. Screen, entire screen. Tô pedindo para compartilhar. Tô pedindo para compartilhar a tela toda. Não tô pedindo para compartilhar. Eu não tô pedindo para compartilhar janela, aba, essas coisas. Estão vendo a tela aqui agora? Agora sim. Que doideira, bicho. Cara, olha só. Então, existe uma técnica chamada método do cotovelo. Eu sei que é engraçado, é esse nome mesmo. Como é que é a lógica da técnica do cotovelo, tá? A ideia é o seguinte. Você, para um determinado dataset qualquer, tá? A gente vai treinar várias vezes. Vamos dizer, de 1 a 10. E aí, a gente vai plotar no gráfico o ponto que a gente vai chamar de inércia, tá? A inércia. Essa inércia ela vai servir para quê? Para a gente ver
a variação que teve em relação a aquela quantidade X de cluster. E quando a variação ela fizer essa curvinha aqui do cotovelo, tá vendo? Ó, ploft, tá vendo aqui, ó, ploft, é porque a gente achou a quantidade ideal de cluster. Tá? Então vamos ver como é que esse código funciona. Aqui eu até vou ter que fazer uma correção, né? Vamos lá, bom que eu já tenho o código aqui. Bem, vou tentar trocar pro Tony, se não aparecer, você me fala. Troquei pro Tony, tá aparecendo para vocês? Foi sim. Tá. Sim. Tu tá vendo que é de Veneto o negócio, funciona quando quer, né? Mas beleza. Faz parte da vida, né? As coisas não podem ser fáceis assim, né? Senão não tem graça, né? Teu Linux é pirata. É, meu Linux é pirata. Meu Linux é pirata. Meu Linux é pirata. Vamos lá. Bem, vamos lá. Vai ser o seguinte. A gente vai pegar lá o da CNN. Eu vou até... Eu não vou fazer o force download não. Vou deixar esse aqui. Vou deixar esse aqui mesmo, tá bom. Tá? E aí, deixa eu fazer o seguinte. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui a minha colinha aqui. Só um minuto. Só um minutinho. Deixa eu pausar aqui. Tá, vamos lá. Estão vendo aqui, né? O código, né? Vou colocar aqui. Documento texto. Sim. Beleza. Bem, aí peguei aqui os documentos, tá? Aí a gente faz a vetorização de sempre. Vou até copiar e colar aqui. Espero que ele continue mostrando as telas aqui. Vamos vetorizar aqui. Pá. Vetoriza aqui. A gente vai lá, pega o que seria o X, né? Porque, e dessa vez eu estou pegando o texto, né? Não o título das notícias, tá? E aí a gente vai fazer o seguinte, vamos guardar aqui um array de inércias, né? Inertias, tá? Deixa eu fazer o seguinte. Para cada i em um range de 1 a 10, faça o seguinte, meu filho. Você vai criar uma instância nova do k-means. Você vai criar uma instância nova do k-means, tá? Então vai ser k-means. Aí você tem que passar aqui, número de clusters. Aí vai ser o quê? I, né? E a gente treina k-means.fit. Aí a gente faz o quê? O x. X já vetorizado. A gente pega inércias e a gente joga no array. O que a gente vai jogar? O valor que ele vai trazer lá. k-means. Aí ele tem um atributo aqui, inertia, underscore. Tá? Aí a gente vai ter aqui os valores. Vamos dar uma olhada aqui neles aqui. Ó. For i in. Aqui. É com N maiúsculo. Ah, é chato isso, né? Por causa de uma letra, uma caixa. Uma caixa, negócio. Vamos lá, vai dar uma treinada aqui e vai trazer os valores pra gente. Vamos ver aqui, ó. Aí ele trouxe aqui, ó. Ele trouxe o valor da inércia aqui. Tá? Aí. A gente faz o seguinte agora. Vamos plotar esse cara. Por isso que eu importei aqui o matplotlib. Vou colocar aqui, ó, plot. Já vou pegar o código aqui já pronto, tá? E vamos colocar. O que a gente vai fazer? Vamos plotar o nosso eixo, né? O nosso eixo X vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 até o 9, na verdade, né? Porque quando a gente coloca o range ele vai de 1 a 9, né? Não vai de 1 a 10. E os valores, que vai ser o que fica na vertical, né? Vai ser esses aqui que a gente está vendo, ó, 1900, tá?
marcador a gente vai usar a bolinha, aí vai ser lá número de cluster, y, e vamos plotar, sem muito mistério. Eu só não sei se aqui no Linux eu tenho que fazer alguma jogada aqui, que eu tive um problema para plotar, mas acho que eu já corrigi já. No Linux eu tive que instalar o PyQt5, tá? Se alguém tiver... Ih, cara, esqueci de voltar a gravar. Não tá gravando sim. Então tá aqui, ó. É porque o dataset já tá um pouco diferente, tá? O dataset já tá um pouco diferente da versão que eu tinha feito lá no slide. Mas de qualquer jeito, o que acontece? Ele tá aqui tendo essa inércia. Aí a queda tá sendo muito sutil, tá? Quando ele tem essa queda que já não é tão sutil assim, que ele dá essa virada aqui, assim, quase uma linha reta aqui na horizontal, é a hora que ele começa a fazer o cotovelo. Então, nessa versão aqui, eu posso até dar um force redownload aqui. Eu vou colocar aquele force redownload aqui, porque eu já esqueci o nome colocar aqui o force redownload para ver se ele vai mudar um pouco aqui o gráfico. Deixa ele baixar aqui de novo da CNN. Tá, enquanto isso, ele é pequenininho, 4 megas e pouco. Aí, Celcinho, uma pergunta. Na técnica do cotovelo, a gente fica ali entre dois valores, onde ele faz ali o cotovelo, né? Aí se usa o valor menor ou maior para poder dizer o número de clusters? O ideal seria na hora que começa a fazer o cotovelo, tá? Por exemplo, lá no slide, a versão que eu tinha, que era menor do CNN... Entre 5 e 6, aí seria o 5. Seria o 5, então. tá? Aqui, ó, rodou. Perfeito. Rodou. Você vê que agora ele já tá até menos... Você vê que agora ele já tá... Aqui já tá até mais complicado Aí, achar... Nem tem cotovelo, né? Você vê que aqui tá até difícil. Por quê? Porque o dataset agora, ele tá muito grande. Cara, eu vou dizer pra você, cara, eu tô vendo aqui que a inércia aqui, cara, ele começa a fazer uma curva, é até meio difícil de ver, você teria que olhar os números aqui. Mas assim, primeiro ele começa aqui do 3/4, né? Mas ele começa a dar uma alinhada mais ou menos aqui, assim, talvez do 6/7, alguma coisa assim. Tá? Você vê que tá até difícil de ver o método cotovelo. Por quê? Porque eu teria que fazer, cara, engenharia de feature aqui, tá? Eu teria que ver que tem umas notícias aqui que eu teria que excluir certas categorias, tá? Eu teria que excluir certas categorias para dar uma limpada, e ele poder trazer um número melhor. Ou a gente pode até brincar com o que a gente tinha feito anteriormente. Chegar e simplesmente falar o seguinte, ó, documentos são esses aqui, esses bem pequenininhos aqui. Não sei se vai ajudar muito, né, mas a gente pode rodar aqui com ele também. Você vê que quando o dataset ele não é lá, essas coisas, fica realmente difícil de ver aqui o negócio, né? Aqui começa a dar aqui o cotovelo não tá, então assim, o dataset não tá legal para ver o cotovelo, então aqui nem serviria mesmo, entendeu? Lá naquele outro que a gente usou, até dá para ver, só que você teria que realmente dar uma até porque é um dataset que já tem Y, né? Mas você dá uma limpada no seu dataset para você conseguir visualizar melhor o cotovelo, tá? Porque o ideal é você conseguir chegar aí, agora e ele tem essa coisa do aleatório, tá? Ele tem essa coisa do aleatório. Agora deu pra ver o cotovelo, tá vendo? Chamei de novo aqui, ó, 7, 8. Tá vendo aqui, ó, 7, 8. E se eu não me engano é o número correto de categorias que tem, tá? É o número de categorias que tem. Acho que ele quase que acertou aqui de cara aqui o negócio, quer ver, ó? Se a gente abre aqui o da CNN, quer ver, ó? Essa versão atual aqui, ó. Ele tem 11. Ele tem 11, porque tem essas pequenininhas, mas assim, acho que não são pequenas. 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí começa aqui, ó, 7. Mas ele tem 11 categorias. Aí ele fala aqui que o ideal seria talvez ó, dividir. Aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 são as que tem valor relevante, tá vendo?
A partir do sétimo já é saúde, que tem 1% só. Então, assim, ele chegou perto, ele colocou 7, começou aqui no 7. Então você vê que assim, e a gente não fez pré-processamento nem nada. Se fizesse pré-processamento, provavelmente ia dar 6. Entendeu? Então você vê que assim, esse método aqui, ele ser rodando mais uma vez, né? Porque ele pega aleatório, ele até que dá pra você chegar perto no que seria o ideal supervisionado. Tá? E a gente pegaria as palavras-chave e ia ver que tem alguma coisa a ver lá com esporte, nacional, não sei o que, papapá. Tá? É isso. Bem, só temos essa técnica para poder trabalhar com dados não supervisionados? Não, temos outras técnicas, vamos lá. Temos uma que é chamado análise latente semântica, né? Ou análise semântica latente. É uma técnica de processamento de linguagem natural que utiliza métodos de álgebra linear para descobrir a relação semântica entre palavras e documentos em um grande conjunto de dados textual. O LSA é frequentemente utilizado para redução de dimensionalidade e extração de tópicos. Tá? Ele usa um algoritmo da SVD, onde é aplicada uma matriz termo-documento para compor a matriz em 3 outras matrizes. Tá? Que é o U, sigma e essa matriz transposta de V. Tá? A matriz sigma contém os valores singulares que representam a importância das dimensões no espaço semântico. Uma vez que a matriz termo-documento é composta, é possível reduzir a dimensionalidade do espaço semântico, mantendo apenas valores singulares mais significativos. Isso ajuda a capturar a estrutura subjacente dos dados e reduzir o ruído. Vamos lá. Vamos ver esse exemplo aqui. Deixa eu ver se ele está... Tem um usando o LCA, depois a gente vai ver o PCA também, tá? A gente vai usar esse aqui que é o SVD, que é o truncate que ele vai fazer essas matrizes. Então tá aqui, tem uns textos lá. O governo, não sei o que, o time de futebol conquistou a vitória, a bolsa de valores, acho que é os mesmos documentos, tá? Dessa vez eu vou remover pelo menos as stop words, tá? Pelo menos as stop words eu vou remover dos documentos. Vou vetorizar os documentos sem as stop words, tá? E aí eu vou aplicar o LSA usando o SVD, tá? Que é o Truncated, a implementação que tem no Scikit-Learn é o Truncated SVD, onde eu passo o número de componentes, né? Você vê que o Notera Cluster aqui é o número de componentes. E aí eu treino ele aqui, ó. Vou treinar, tá vendo? Ó? LSA Fit Transform. Beleza. Com ele treinado, eu vou fazer o seguinte. Novamente eu vou pegar os termos que foram vetorizados pelo TF-DF. E aí eu vou pegar as palavras-chave de cada tópico, tá? Aonde ele fez essa técnica de redução. Ele vai tentar reduzir tudo em 3 grupos e cada um com suas palavras-chave. Vamos ver como é que vai ficar. Então ele ficou o seguinte, ó. Tópico 1 ficou como anuncia país e novas. Tópico 2 ficou como econômicas, política e mercado. E tópicos 3 ficou como campeonato, basquete e equipe. Isso aqui é legal para quê? Para você fazer uma técnica aonde você quer criar aquelas tags, sabe? Aquelas tags que você, por exemplo, é muito comum isso. Acho que até no próprio da CNN aqui, mas o Stack Overflow que usa bastante isso, né? Tá vendo, ó? Essa pergunta aqui é sobre o quê? Python, Excel, isso aqui sei lá o que é, e esse outro negócio aqui que eu sei lá o que é também. Parece que é um módulo de trabalhar com Excel. Esse outro aqui não. JavaScript, React Native e Docker, né? Então, para você criar essas labels. Então, você poderia pegar, por exemplo, um conjunto de perguntas sobre programação e você tentar aqui pegar as palavras-chave e você tentar separar um grupo, tá? Não sei como ele se comportaria com... A gente pode tentar aqui, ó. Não custa nada a gente tentar aqui. A gente pode fazer, ó.
tá? Pegar os textos e ver como é que ele vai se comportar. Vamos, em vez de aumentar para ficar em 3, vamos colocar aqui, igual, já que o Elbow estava falando 7, vamos ver se fazendo 7 ele faz de legal. Vamos lá, vamos colocar para rodar. Eu tenho que até colocar aqui, ó. Na verdade não é top 3, né? Top, papapá, de cada tópico. E aqui vai ter que ser o quê? Aquela variável também, né? Tem que ser aquela variável. Deixa eu chamar o load dataset que eu esqueci. Tá? Então vamos ver se ele consegue fazer legal aqui, ó. Eu troquei tudo que era 3 aqui, eu coloquei a variável dinâmica, tá? Para poder pegar esse número 7 aqui. Vamos ver com 7 o que, que ele faz. Vamos lá, vou pausar aqui que eu sei que vai demorar um pouquinho. Pausei à toa que foi rápido. Bem, tá até interessante isso aqui, né? Porque são matérias recentes, né? Tópico 1 ficou Gaza, Israel, disse Feira, Brasil, presidente governo. O outro ficou Gaza, Israel, Hamas, brasileiros, faixa, guerra israelense. O outro ficou Reforma, presidente Milei, texto, governo, Senado, energia. Energia, né? Paulo, Rio, chuvas, calor, estado. Aí o outro aqui também ficou Milei, a gente. Isso aqui com certeza são os. Ou é parte de política, ou é notícia que ele tem uma categoria, o CNN, que é. Acho que é. Não, não sei. Brasileiros, Egito, familiares. O outro aqui, energia, né? A gente pode tentar diminuir. A gente pode tentar diminuir para 3. Ver como é que ele ficaria com 3 da CNN. Meu Deus, é muita coisa sobre Gaza e Israel, né? E muita coisa sobre o Milei também. Enfim, as categorias aqui usando essa técnica, tá? Então, essa é uma técnica onde a gente pode tentar reduzir, tá? O número de componentes. A gente pode fazer vários testes aqui. Pode tentar também usar a técnica do... poderia também usar a técnica aqui do cotovelo, tá? Até tentar achar aqui um conjunto maior. Ou até também aplicar steamer para reduzir mais as variações, diminuir a variação de palavras, né? A gente poderia fazer isso também. Outra técnica de redução é PCA. Tá? Ele faz de maneira muito parecida, tá? Faz de maneira muito parecida. Então, se a gente rodasse aqui aquele dos documentos novamente, aí ele ficaria como anuncia, país, planos. Você vê que a técnica é igual. Só muda o nome aqui, ó. Ao invés de ser a gente usou o LCA, é trocar LCA por PCA, tá? É a mesma coisa. E é mesma coisa de números, tá? É a mesma coisa, só troca o número da classe. Aí, nesse aqui ele trouxe anuncia, país, plano, bem parecido com o outro também, tá? E você pode variar com esses dois algoritmos para você ver qual que traz o melhor resultado, tá? Bem, eu acho que é melhor deixarmos para a próxima aula a questão de Word Embed para a gente fechar essa parte. Essa parte de Word Embed vai ser legal, que a gente vai ver algumas outras tarefas para ser uma linguagem natural. E aí na quarta-feira que vem a gente começa a rede neural, tá? Aí, né, quarta-feira que vem já vai ser 13ª aula, e já vai dar para ser a aula 13, a 14, a 15, 16, só essa parte de rede neural e Transformers, tá? 4 aulas dá pra gente trabalhar bem isso, beleza? Na verdade, se demole já dá pra gente começar a trabalhar com rede. Eu acho que já dá pra começar a trabalhar com rede neural se a gente fizer a parte Word Embed rapidinho. A gente pelo menos faz o rede neural, o na mão, a gente já faz na aula que vem, tá? Então tentem não perder a próxima aula. Por favor, a próxima aula vai ser bastante importante. Na próxima aula vai ter a planning da dívida ativa. Que pena. Precisa começar a rede neural na aula que vem, não. Eu ia até comentar isso. Pô, pede pra adiar lá, cara. Pede pra adiar lá. Mas enfim, qualquer coisa vai estar no YouTube também, tá? Não tem problema não, esquenta não.
Deixa eu te fazer uma pergunta conceitual mesmo, Celcinho. Você, no seu dia a dia, a ideia que você utiliza qual é? É o Tony mesmo? Ou você usa, por exemplo, o VS Code para ter tudo numa coisa só? Como é que você faz? Ah, cara, uma mistureba, tá? Uma mistureba. Mas o ideal é profissional mesmo é ser o VS Code, tá? Ou aquele Beleza. PyCharm, tá? Esse é o ideal mesmo, tá? É que eu, às vezes... É porque eu gosto de usar o Tony, porque o Tony deixa eu rodar código sem criar o arquivo, né? O Tony deixa eu fazer isso e dando aula é muito prático, entendeu? Dando aula é muito prático. Eu falei que de repente você está usando o Tony por conta da aula só. Mas no dia a dia é o Não, VS a minha Code. equipe, eles usam, todo mundo usa VS Code, com Git para versionar, blá blá blá, tudo certinho. Tá? Beleza, valeu. É isso. Bem, deixa eu parar aqui a gravação.